Graças a paz, irmãos e irmãs. Hoje é dia 4 de julho. Nós estamos no primeiro domingo do mês 7, entrando aqui no segundo semestre do ano. E hoje, em especial, nós vamos debruçar sobre a parábola dos lavadores maus. Curvem a cabeça de vocês, vamos orar. Santo Deus, Pai querido, em nome de Jesus, damos início agora, Deus, a nossa aula da Escola Dominical do primeiro domingo do mês. Rogamos a Deus, como todos os domingos, que o Senhor leve cativo a Ti as nossas emoções e pensamentos. Nós tenhamos um tempo de qualidade contigo, ó Deus. Para poder, Pai, em nome de Jesus, recordar, aprender, fixar conhecimentos, Senhor Deus, para poder, ó Deus, em nome de Jesus, fazer o seu ID com primazia, fazer o seu ID, ó Deus, com eficácia e eficiência. Eu oro a Ti em nome de Jesus. Amém e amém. Muito bom, irmãos e irmãs. Nós estamos apresentando uma série de parábolas, né? Passamos aí por sermões, vamos entrar em discursos. Hoje nós vamos ver aqui o conjunto de parábolas que está aqui no 14. Já vimos aqui os dois filhos e hoje, então, é aqui essa que está em Mateus, bem aqui embaixo no nosso rodapé, né? Mateus 21, do 33 em diante. Lavradores maus. Nós estamos com um sinótico aqui, já de pronto. Vocês que estão com suas Bíblias, abram aí em Mateus capítulo 21, a partir do 33, mas nós vamos trabalhar os sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas. Esse nosso trecho de parábola está no capítulo 21 de Mateus, do 33 ao 44, Marcos, no capítulo 12, do versículo 1 ao 11, e Lucas, no capítulo 20, do versículo 9 ao 18. Então, nós vamos já de pronto fazer uma leitura e já fazer uma comparação. A minha versão aqui é a Almeida atualizada. Podemos acompanhar aí para de vocês e vamos confrontar e vamos tirando dúvidas, ou melhor, vamos nos preparar, né? Trazer subsídios para que possamos frequentar a aula presencial do nosso professor Lucas, já com alguns subsídios. Muito bom, o nosso texto mestre aqui é Mateus, então nós vamos seguir Mateus e comparar com Marcos e Lucas. Mateus 21, 33, diz assim: escutem outra parábola. Havia um homem, dono de terras, que plantou uma vinha, pôs uma cerca em volta dela, construiu nela um lagar, edificou uma torre e arrendou a vinha a uns lavradores. Depois ausentou-se do país. Marcos e Lucas vêm dizer praticamente a mesma coisa, né? Um homem plantou uma vinha, pôs cerca em volta, construiu um lagar, edificou uma torre, arrendou a vinha para lavradores e ausentou-se do país. Então, está praticamente aqui no início bem similar, né? Então, vamos aí para o nosso próximo versículo. No 34, de Mateus, que é a nossa referência, quando chegou o tempo da colheita, o dono da vinha mandou os seus servos aos lavradores para receber os frutos que cabiam a ele. Marcos também fala de tempo de colheita, mandou, só que aqui Mateus fala seus servos no plural. Nós vemos Marcos aqui se referindo a um servo, para que recebesse dos lavradores a parte de fruto da vinha. Lucas também diz a mesma coisa, e de igual semelhança a Marcos, ele também fala em um servo, quando que a única diferença que nós vemos aqui é que em Mateus ele fala no plural, os seus servos, e Marcos e Lucas ele diz que mandou um servo. Na sequência, aqui no próximo versículo, 35, mas os lavradores, agarrando os servos, no plural, espancaram um, mataram o outro e apedrejaram ainda outro. Então, nós vemos três
agentes aqui nesse cenário. Marcos e Lucas dizem, então, mas os lavradores o agarraram, espancaram e despacharam de mãos vazias. Lucas vai dizer a mesma coisa. Depois de espancá-lo, despacharam de mãos vazias. Mateus diz que o dono enviou ainda outros servos, em maior número. Ele já havia dito que era mais de um, e aqui está dizendo que vieram outros em maior número. E os lavradores fizeram a mesma coisa. Então, o mesmo destino dos primeiros foram o destino da segunda delegação de servos. Marcos diz que ele enviou outros servos, sempre no singular, né? Lucas também sempre aqui no singular, e o desfecho é: bateram na cabeça deles e o insultaram. Nós vemos aqui o desdobramento do que está em um versículo só, Mateus 36, em dois momentos aqui em Marcos. Marcos, no versículo 4 e 5. Então, bateram na cabeça dele, depois o insultaram. Mandou ainda outros servos, agora ele entra no plural, a esses mataram. Muitos outros ele enviou, dos quais espancaram uns e mataram outros. Lucas também diz a mesma coisa, né? Enviou outro servo que foi espancado e insultado. E foi mandado de volta de mãos vazias. Mandou um terceiro que também foi ferido e expulso. No 37, por último, o dono da vinha enviou-lhes o seu próprio filho, pensando: o meu filho eles respeitarão. Marcos diz que então restava-lhe ainda um, o seu filho amado. Por fim, mandou o filho, pensando: meu filho eles irão respeitarão. Então, o dono da vinha, aqui em Lucas, escrevendo: que farei? Enviarei o meu filho amado, talvez o respeitem por ser filho do dono da vinha. No 38, ele diz: mas os lavradores, vendo o filho, disseram uns aos outros: este é o herdeiro. Venham, vamos matá-lo e ficar com a herança deles para nós. Marcos e Lucas. Mas os tais lavradores disseram entre si, comentaram entre eles, né, confabularam: este é o herdeiro. Venham, vamos matá-lo e a herança então será nossa. Não havendo herdeiros, a herança é nossa. Lucas fala a mesma coisa, né? Discutiram entre eles, né, para chegar a um consenso, com o fim de matar o herdeiro. No 39, Mateus diz: e agarrando-o, lançaram-no fora da vinha e o mataram. Segue aqui Marcos e Lucas: agarraram e o filho, mataram e lançaram fora da vinha. Só muda a ordem das coisas, né? Mateus diz que ele foi lançado fora e morto, e Marcos diz que ele foi morto e lançado fora. Da mesma forma que Lucas, né? Só que Lucas aborda isso aqui no versículo 15, na primeira parte apenas, o que Mateus aborda no 39. Versículo 40, depois vier o dono da vinha, que fará àqueles lavradores? Então, Jesus, contando essa parábola, indaga aí dos seus ouvintes, né? A hora que o dono da vinha chegar e souber que tudo que foi feito aos seus servos e ao filho, o que faria com esses lavradores? Marcos aborda isso no versículo 9, na primeira parte, que fará, pois, o dono da vinha. Da mesma forma, Lucas, né? Agora, na segunda parte do versículo 15. Que lhes fará, pois, o dono da vinha? Aos lavradores, obviamente. Eles responderam, Mateus aqui no versículo 41, ele diz: fará perecer horrivelmente aqueles malvados e arrendará a vinha a outros lavradores e lhes entregarão os frutos no tempo certo. Marcos diz: virá, exterminará aqueles lavradores e entregará a vinha a outros. Virá, exterminará aqueles lavradores e entregará a vinha a outro. Ao ouvir isso, disseram: que tal não aconteça? O interlocutor de Jesus ali, os apóstolos, né, ouvindo aquilo, disseram: olha, tomara que isso não aconteça, né, que o que está sendo contado não ocorra. No
versículo 42 de Mateus, então Jesus perguntou: vocês nunca leram as Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a pedra angular. Isso procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Marcos e Lucas também abordam a questão de Jesus questionar a respeito do trecho da Escritura, sobre a pedra que os construtores rejeitaram, né, que veio a ser a pedra angular. Ele entra no versículo 10, isso procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. O que foi dito em um só versículo, Mateus, Marcos aborda aqui em 2 versículos. Lucas aborda aqui no capítulo 20, que nós estamos vendo, no versículo 17. Né? Vocês nunca viram o que está escrito, né? Que a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a pedra angular, ou a principal. 43 não tem correspondente aqui em Marcos e Lucas. E Jesus diz, portanto, eu lhes digo que o reino de Deus será tirado de vocês e entregue a um povo que lhes produza os respectivos frutos. Vamos aqui para o versículo derradeiro, 44, de Mateus 21. Tudo o que cair sobre esta pedra ficará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. Não há correspondente em Marcos. Lucas já aborda e diz a mesma coisa, né, que está dito por Mateus. Tudo que cair sobre a pedra ficará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. Muito bom, irmãos e irmãs. Esse é o nosso texto. Vamos passar, então, para a nossa análise. Nós temos aqui ainda uma sequência dessa parábola. Os principais sacerdotes e fariseus, ouvindo essas parábolas, entenderam que Jesus falava a respeito deles. Na verdade, nós vamos aqui até o 46 de Mateus. Marcos aborda isso na parte B, na segunda parte do versículo 12, porque entenderam que eles haviam contado essa parábola contra eles. A mesma coisa Marcos aborda no versículo 19b, letra B. Bom, agora verdadeiramente é o derradeiro mesmo, né? É o versículo 46 do capítulo 21 de Mateus. E embora quisessem prendê-lo, né, os fariseus, os principais sacerdotes ali que entenderam que a parábola estava falando deles, né? Eles tinham medo da multidão porque essas consideravam Jesus como profeta. E Marcos aborda aqui nas duas outras partes do versículo 12, né? Procuravam prender Jesus, mas temiam um povo, que eles não deixaram que ele fosse embora por causa disso. Naquela mesma hora, os escribas e os principais sacerdotes procuravam prender Jesus. Isso está no versículo 19a, mas temiam um pouco. Então, fecha aqui 19, primeira parte, e 19, a última parte, derradeira. Mas temiam um pouco, embora quisessem matá-lo, não o fizeram. Né? Sempre procuravam abordar Jesus com o fim de destruir a sua vida, mas temiam-no. Muito bem, no início nós falamos a respeito dos 3 evangelhos e citamos como sendo sinóticos, né? Os sinópticos. Vamos então fazer uma análise mais aprofundada dessa passagem, dessa perícope. Muito bom. Análise do contexto. O capítulo 2 de Daniel, depois os irmãos consultem, nós vamos ver ali uma história de um sonho, né? O rei sonha com uma grande estátua, né? Que tinha a cabeça de ouro, o peito e os braços de prata, o ventre e a coxa de bronze, as pernas de ferro e os pés eram de ferro e parte de barro. Mas vocês confiram lá essa sonho de Nabucodonosor está em Daniel capítulo 2. Particularmente
nos versículos 34 e 35, ele fecha o contexto do sonho de Nabucodonosor, né? Dizendo que, enquanto ele admirava a estátua, né, uma grande pedra rolou e veio do alto, acertou os pés da estátua, e que acabou sendo totalmente destruído. Confiram depois em Daniel e anotem dúvidas aí para que a gente possa discutir, então, na aula que estiver ao vivo aí com o professor Lucas. Só para fechar aqui a questão, o ouro representava o Império Babilônio, a prata o Império dos Medos Persas, o bronze o Império Grego e o ferro, por último, né, o último império que dominou o mundo aí, que foi o Império Romano. Como eu já adiantei para vocês, uma grande pedra no sonho rolou e destruiu essa estátua, né? E o contexto daquilo, a pedra encheu a terra e se tornou a pedra de esquina. Isso está aqui na nossa passagem da nossa parábola. Então, Mateus 21, 44, vocês vão ver ali que está falando exatamente de uma pedra que era a pedra angular e que foi uma pedra rejeitada. Está também no nosso contexto, só que escrito por Lucas, né? Mateus diz, então, que foi pedra de esquina. Nós estamos fazendo uma análise do texto, né? E eu estou deixando aqui para que os senhores reflitam. Isso aqui reflete a história da humanidade. Vamos lá? Então, houve Jesus, né? Ele é um mistério oculto. Então, o fato que nós vimos ali de que aquela pedra que destruiu vai encher toda a terra se refere ao reino, né? O reino de Deus que começa pequeno, mas que ele cresce até encher toda a terra. Diferentemente daqueles 4 reinos terrestres que nós vimos, né? Que foram destruídos, despedaçados pela pedra, consumindo aqueles 4 reinos. Então, a pedra é Jesus Cristo. Jesus é a pedra de esquina rejeitada pelos construtores. Jesus é um mistério que estava oculto por séculos. Jesus é aquele em quem Deus planeja convergir todas as coisas em todo reino glorioso. O Senhor fará, Deus, Pai, Criador, fará convergir em Jesus, Deus Filho, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as que estão nos céus, como as que estão na terra. Essa é a análise. Vamos lá, nossa parábola, então, Jesus e as parábolas. O filho, o qual os agricultores rejeitaram, receberá a posição suprema, ou seja, proeminência e importância. É o que está lá no nosso trechinho, no versículo 42 de Mateus 21. O salmista também aborda, utiliza uma imagem das antigas práticas de construção. Depois vocês confiram lá no Salmo 118, esses 2 versículos, 22 e 23. A motivação pode ter sido, a motivação para escrever essa parábola, para Jesus dizer essa parábola, pode ter sido o templo recém-construído. A pedra, provavelmente, é o canto da fundação do edifício, expressão bastante similar à utilizada pelo profeta Isaías. Então, se vocês conferirem lá Isaías 28:16, nós vamos ver que ele aborda o tema dizendo a pedra colocada em Sião, provada, preciosa, angular, solidamente assentada. Então, ele dá ênfase que a salvação vinda de Deus é digna de confiança. Uma pedra encarnada em Jesus Cristo. A boa nova de que Deus salva como nenhum outro pode fazer. Vocês vão ver ali alguns adjetivos, né? Referindo-se ao Messias que havia de vir. Muito bom, vamos entrar aqui então na exegese dessa parábola.
vamos fazer uma análise um pouco mais profunda, né? Nós vimos que o nosso trecho aqui, ele fala em vinha, lagar, torre e pedra. No cenário da Palestina antiga, era comum a existência de grandes propriedades agrícolas de estrangeiros ou até de judeus mais abastados, judeus ricos. Esses proprietários, com frequência, eles arrendavam suas vinhas a agricultores para ficarem liberados e poderem tratar de outros assuntos. Destes arrendamentos, adivinho, óbvio, né? Justa expectativa de uma participação nos lucros. Então, eles arrendavam lá como meieiro, né? Como arrendatário. Vocês cuidam da vinha e depois nós vamos, né, repartir os lucros, os frutos, né? Isaías explica a vinha. Ele lá em Isaías 5:7, vocês confiram depois, ele compara a vinha à casa de Israel e aos homens de Judá. As expectativas muito elevadas de Deus em relação ao seu povo eram legítimas. Isaías usa um jogo de palavras, pretendendo mostrar que o pecado não é simplesmente uma falha em alcançar-se um padrão. Ele distorce o bem, convertendo-o em mal. Essa nossa parábola, ela se baseia na vida cotidiana. Então, como nós dissemos, né? Jesus sempre usa as coisas comuns do cenário para que as pessoas entendam, né? Então, ela se baseia na vida do cotidiano deles. Disputa entre proprietários ausentes e seus representantes. Nesse caso, o servo dos lavradores. Os servos foram enviados aí para os haveres do proprietário, né? Isso que está em Marcos 12, 3 e 5, 3 a 5. Depois vocês confiram isso lá. Ainda continuando aqui, dentro dessa nossa exegese, vinha, lagar, torre e pedra, nós vamos verificar que Jacó promete construir um santuário para Deus, sendo a pedra consagrada que serviu de travesseiro, a primeira parte do processo. Então, isso está se referindo lá já a Gênesis 28, depois vocês confiram, vão anotando esses versículos, né, para conferirem depois. Capítulo 28, 18 e 22. 18 a 22, não. Esses dois versículos, o 18 e o 22. Então, Jacó, ele adormeceu, ele tinha como travesseiro uma pedra e ele teve um sonho. Depois vocês verifiquem lá. Jacó usava uma pedra para criar uma coluna. Pois se vocês forem um pouco mais para frente em Gênesis 31, 45. E nós vimos que isso está em paralelo, em paridade ao que havia feito em Betel. Então, o sonho que Jacó teve foi em Betel. E depois, mais para frente, né, ele vai fazer uma paridade, né, com o que ele havia feito em Betel, sempre buscando a figura da pedra para erigir altar, né, selar juramentos. Moisés fere a rocha 2 vezes com o seu bordão. Pois vocês confiram lá Êxodo 20, 11. Israel bebe da fonte em Meribá. Paulo, exortando a igreja em Corinto sobre a idolatria, tangencia o assunto referindo-se àquela água de Meribá como água espiritual. Pois vocês confiram também lá 1 Coríntios 10, 3 e 4. Então, tudo se referindo a Jesus. Jesus como pedra. Então, o adjetivo que qualifica Jesus aqui como pedra. Nós vamos ver um pouco mais para frente o que aconteceu com Moisés, né, em razão de ter tocado 2 vezes na pedra em Meribá. Ele não glorificou a Deus. Deus mandou ele tocar uma vez só e ele toca 2 vezes ali. Aquela rocha aparece no início de Êxodos, lá em Êxodo 17, de 1 a 7, e no final da peregrinação no deserto. Vocês vão conferir isso lá em Números, capítulo 20, os versículos 2 a 13. Confiram lá depois. Deixam anotado aí, para que vocês possam fechar o estudo e ter subsídios para nós podermos discutir depois presencialmente com o Lucas. Existe uma exegese rabínica
posterior ao período de Paulo, que supunha que a rocha havia seguido os israelitas ao longo da peregrinação. Veja bem, esta compreensão sobre a rocha pode ter sido comum nos dias de Paulo, pode ter sido. Se assim for, se isso for verdade, a afirmação de Paulo de que a rocha ou pedra, como queiram, né, que os seguia era uma pedra espiritual. Então, que era o próprio Jesus. Mostra que Paulo não acreditava que essa rocha em que os rabínicos, né, faziam como exegese, dizendo que uma rocha acompanhou na peregrinação pelo deserto, fosse uma pedra, verdadeiramente, uma pedra física, né, que viajava com os israelitas, e sim que era Jesus, em forma espiritual, e que ele sempre esteve presente com eles, né? Jesus estava lá para suprir as necessidades de água e para julgar aqueles que colocavam à prova. Paulo aborda isso aí no capítulo 10, versículo 9 de 1 Coríntios, exortando a igreja de Corinto. Depois vocês confiram isso lá. Muito bom. Jesus, então, estava ali para suprir, como dissemos, as necessidades deles, né, físicas, tanto com o maná, Jesus é o maná que desceu do céu, com a questão da água, e também com justiça. Nós vimos aqui que aquilo que eram colocado à prova, Jesus agia à altura, porque é um Deus justo. Moisés, ele teve um julgamento. Pois vocês confiram lá em Deuteronômio 32:51. Moisés, na verdade, ele foi infiel para com Deus. No meio dos filhos de Israel, nas águas de Meribá de Cádiz, no deserto de Zim. Ele bateu 2 vezes, como eu já afirmei para vocês, na rocha, deixando de santificar o nome do Senhor no meio da congregação judaica. E isso resultou-lhe uma sentença. Nós dissemos aqui que Jesus ali, né, ele é suprimento e justiça. Veja bem, qual foi a sentença dada a Moisés? Vocês confiram depois. Deus disse a ele, olha, você vai ver a terra, mas você não entrará na Canaã prometida. Então, Deus recolheu Moisés antes de que o povo entrasse na terra prometida, deixando, então, com que Moisés fosse julgado, fosse sentenciado a isso. Você só vai ver, mas não vai usufruir do que eles estão fazendo, em razão de você não ter me honrado, não ter santificado o meu nome no meio da congregação. Há uma interpretação aqui de que Jesus é a pedra, e se o sacrifício de Jesus, ele é único, né? E ali Moisés estava batendo 2 vezes a vara, sacrificando então Jesus de maneira dupla. Então, foi por isso que ele teve essa sentença e esse julgamento. A edificação do templo torna-se parte importante das tarefas empreendidas pela linhagem real dos descendentes de Jacó. Então, essa questão de erigir um templo ao Senhor, né, nós vamos ver aí na descendência de Jacó, que sempre vai estar presente e que vai ser concretizada depois com Salomão, filho de Davi, né? Muito bom. Vamos lá, então, agora, pessoal, o cerne da questão, o cerne da nossa parábola. A chave para entender a história está nos trechos que eu coloquei para vocês. Então, Mateus 21, do 33 ao 36, e depois ele fecha ali do 45 ao 46. Podemos comparar lá com Marcos e Lucas, com esses versículos que está aí na tela que vocês podem observar. Os oponentes de Jesus entendem que a história é uma acusação contra eles, mas não absorvem as palavras de Jesus no coração. Há muito eles intentavam matá-lo, mas não fazem em razão da popularidade de Jesus. A vinha
estamos lá ainda, né? Agindo dentro daquelas palavras, né? A vinha é uma metáfora bem conhecida pelo povo de Israel. Confiram depois Isaías, capítulo 5, do 1 ao 5. E depois, lá no Evangelho de João, capítulo 15, né? A questão da videira, né? Jesus é o tronco, nós somos os ramos. Então, do 1 ao 27, vocês vão ver a questão da vinha, Jesus novamente falando a respeito da vinha, né? da videira, da uva. Muito bom. O filho do proprietário, ele é rejeitado como pedra messiânica. Confiram depois Salmo 118, 22, e os três evangelhos que nós estamos analisando aqui a nossa passagem, né? Principal, Mateus, capítulo 21, e Marcos e Lucas, se vocês comparem aí. Então, lá nós vamos ver a questão da rejeição da pedra. Os construtores é uma metáfora também, que está sendo usada para os líderes de Israel. Porque os construtores mataram a pedra messiânica. Então, nós percebemos aí que essa interpretação corresponde a uma tensão existente entre Jesus e os seus oponentes, bem como corresponde à obra salvífica de Deus em geral, apesar da rebelião do seu povo. Nós vimos que não só aqui, nessa passagem, mas havia uma tensão entre o povo separado por Deus, ou seja, descendência sanguínea de Abraão, e Jesus, né? E tudo isso correlaciona aí à obra salvífica do Senhor. Muito bom. Nós sabemos que existe uma Israel física, né? São descendentes sanguíneos de Abraão, mas também existe uma Israel celestial. Então, analisando aqui esse trecho do 36 ao 46 do nosso capítulo 21 de Mateus, nós vemos a parábola dos lavradores maus. Ela continua uma metáfora da vinha para mostrar que Deus está tirando o reino das mãos de Israel. Então, João chama, né, os israelitas de raça de víboras, né? Eu sou filho de Abraão, então para que eu preciso fazer mais coisas? Sobre mim há uma promessa, então eu tenho que me deleitar apenas. Muito bom. Os líderes de Israel, eles fracassaram em cumprir as suas obrigações. Eles tinham lá um ofício, né, de cuidar da vinha. Isso está no 21:43, vocês podem checar lá. E esse ofício, né, as suas obrigações para com Deus, tanto na vida pessoal quanto na liderança da nação de Israel, foi um fracasso. Era um privilégio, né, o ofício de cuidar da vinha. Porém, eles fracassaram. A tentativa de apoderar-se da terra, matando os herdeiros legítimos, é ousada, dita no nosso trecho aqui, na nossa parábola. Mas ela é plausível, né? Se nós checarmos aqui esses trechos de Mateus, Marcos e Lucas, que está aí na tela, vocês vão verificar que ela é plausível, né? Embora ousada. Como que eu vou matar o filho do dono da vida, o herdeiro? Mas ela é plausível. Nós vimos aí, então, que o reino será tirado e entregue a um povo que lhes produza os respectivos frutos. Então, o reino é um novo povo, o reino, a Israel celestial, vai ser um novo povo vindo do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul. Depois vocês confiram aí Lucas 13:29. Composto de discípulos, tanto judeus quanto gregos, reunidos em uma vindo de muitas nações, né, para formar uma única nação. Pedro aborda essa questão de uma nova nação, né? Uma nação, uma nova Israel, uma Israel celestial, uma nação santa, uma geração eleita. Muito bom. Vamos lá. Pedra viva, nação santa, né? Como diz Pedro lá na nossa passagem, capítulo 2, versículo 9. Um pouquinho para frente aí, ou nesse trecho todo aí de Pedro 2, 1 Pedro 2, 1 ao 10, os crentes são pedras que vivem no novo templo
de Deus. Isto é, a casa espiritual que está em crescimento. Lembra que nós falamos com o sonho de Nabucodonosor, que a pedra destruiu a estátua e que ela foi crescendo aos poucos até tomar toda a terra? Então, os crentes são as pedras que vivem um novo tempo de Deus. Isto é, uma casa espiritual que está em crescimento, uma igreja viva, pois Deus habita em seu povo. Deus não habita em construções feitas por mãos humanas. Ele habita, então, você é o templo. O teu corpo é templo do Senhor. A graça de Deus, e não a escolha humana, é a explicação final do motivo por que algumas pessoas chegam à fé e outras não chegam. Então, é a graça, não é o esforço, não há mérito humano algum, e sim a graça de Deus. Deus escolhe, elege alguns para serem o seu povo, assim como ele fez com Abraão. Isso está lá em Gênesis 12, 1 e 2. Deixa a sua casa, a sua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Da mesma forma que ele fez com a Israel física, ele faz com a Israel celestial. Ele está preparando uma nova nação, uma nação eleita. E ele, da mesma forma que ele fez lá com Abraão, escolhendo, ele escolhe agora também. A respeito do que Pedro aborda aqui, né? 2:5, Pedro 2:5 e Paulo também tangencia o assunto lá na igreja de Romanos 12:1, né? Ele fala a respeito do sacerdócio santo. Os crentes não são apenas um templo de Deus, mas também um sacerdócio santo, que oferece sacrifícios espirituais pelo poder do Espírito Santo, porque nós não temos mérito algum, né? Nós somos motivados pelo Espírito Santo, que é o Senhor da obra, o Senhor da seara. Então, nós estamos totalmente dependentes do Espírito Santo de Deus. Sem ele, nada podemos fazer. Jesus Cristo abordou, em algumas ocasiões, essa fala: sem mim, nada podeis fazer. Mas o Espírito vai lhes capacitar, dizendo o que vocês precisam fazer e dirigindo vocês na missão. Então, daí Pedro vir nos qualificar e Paulo também, depois, exortando a igreja de Roma, falar da questão do sacerdócio santo, né? Sacrifício espiritual, vivo, até se referindo lá ao antigo templo, do que o sacrifício que faziam com animais no templo antigo. Muito bom, meus irmãos e irmãs, vamos andando, né, porque o tempo urge. Vamos lá para o objeto da nossa parábola. São 2 pontos que nós precisamos guardar: lealdade e constância. Dentro do aspecto de lealdade, a eficiência e a eficácia são conceitos que devem povoar a nossa mente e o nosso coração no vinhedo do Senhor. O que é uma pessoa eficiente? O que é uma pessoa eficaz? Eu vou usar um exemplo simples aqui para vocês guardarem. Imagine uma secretária de um executivo, um grande executivo. Ela é eficiente porque ela faz as coisas que precisam fazer, ou seja, ela digita rapidamente no computador, ela é eficiente, ela digita sem olhar o teclado. O chefe, o grande empresário, dita e ela escreve ouvindo o que o chefe está dizendo ali com eficiência, né? Agora, o que é ser eficaz? Ela tem uma demanda muito grande que ela não consegue fazer num dia só. Então, a eficácia é ela priorizar aquilo que deve ser feito. É fazer, a eficiência é fazer bem feito, e a eficácia é fazer na hora certa. Então, o ofício que deveria estar pronto para o chefe assinar está sobre a mesa dele no dia e horário que precisa estar. Ele não precisa ficar cobrando. Então, ela é eficaz e é eficiente, como nós dissemos, né? Então, nós precisamos guardar esses conceitos aqui no que diz respeito a essa parte de lealdade. Existem sinônimos para lealdade, né? Honestidade no seu lagar, para lhe dar o que lhe é cabido do fruto da vide, os frutos da vinha. Ser honesto, não como os lavradores maus, né? Que fizeram de tudo ali para não dar a parte que era devida ao seu senhor.
fidelidade na prestação de contas, apresentando ao Senhor os frutos que lhe são devidos. O que é do Senhor, ele é o dono da vinha, né? E lhes cabia ali uma porcentagem da colheita que fora feita, né? Como eu disse, nós não conseguimos fazer nada sozinhos, né? A nossa natureza é má, e para fazer o que deve ser feito, Paulo, escrevendo aos Gálatas, ele fala ali do fruto do Espírito. Então, o Espírito Santo, que é o Senhor, né? É o Senhor da missão, ele nos capacita para que sejamos coautores, né, nessa missão e nessa caminhada com o seu fruto, o fruto, né, singular, mas que tem características, predicados, qualidades que alimentam o nós, humanos, na caminhada cristã. Muito bom. E a constância, assim como nós vimos lá a questão da eficiência e eficácia na lealdade, aqui na constância, o que deve ser presente na nossa mente é a questão da efetividade. Esse é um outro conceito que não deve sair do nosso conhecimento. Temos que ter isso na ponta da língua, né? Então, é um entendimento. Manter a fé, né? Orar, buscando a justiça de Deus. Manter um padrão de espera longânime. Ou seja, efetividade é estar presente diuturnamente, sempre. Não desistir, não esmorecer, estar pronto ali. Ser longânimo. Longanimidade é uma das características do fruto do Espírito, né? Eu não devo esperar a volta do Senhor. Vigilante. Orar, na verdade, é uma terapia que alimenta o espírito, mantendo viva a esperança de um mundo melhor, independentemente de quando Jesus vai voltar. Então, eu não tenho que ficar preocupado com o dia, porque nem ele mesmo sabe. Mas eu tenho que estar focado aqui na espera. Nós já vimos outras parábolas que abordam isso, e a gente sabe como que isso funciona, né? Muito bom. Vamos lá, então, partindo para nossa parte final, nossa parte derradeira, e talvez uma das mais importantes, né? Que, tudo bem, eu vi isso que foi falado há mais de 2000 anos, Jesus aplicando isso aos 12 discípulos, e como que isso vai fluir aqui no segundo semestre do ano 2021, em Ribeirão Preto. Existe um mistério que cerca o relógio do Senhor. As coisas reveladas nos pertencem, mas as encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus. Confiram lá depois Deuteronômio 29, 29. Nós não devemos questionar ao Senhor, embora nós não venhamos a entender determinadas coisas, né? Nós estamos numa pandemia e estamos vendo vidas sendo ceifadas no nosso entorno. À nossa direita, à nossa esquerda, tem pessoas sendo sepultadas, morrendo, de diferentes idades. Isso são coisas que só pertencem ao Senhor. O que nós fomos motivados a escrever, Paulo foi motivado a escrever pelo Espírito Santo, é que tudo que Deus faz é bom, perfeito e agradável. E isso nos cabe, porque é coisa revelada. O que não é revelado, nós devemos simplesmente ter fé e confiar. O ensino de parábolas, parabólicos, ele tem duas funções. Ele instrui e ele também endurece os seus ouvintes para que não entendam. Então, ele leva ao entendimento, mas ele pode também não levar ao entendimento. Existem esses dois objetivos, né? Então, o Espírito, ele vem e capacita para o entendimento, vocês confiram aí, Marcos 4, de 1 a 20, e ele também endurece o coração das pessoas para que não entendam. Então, isso está em Mateus, está em Marcos e Lucas. Vocês confiram aí essas passagens que está projetada aí, que vocês estão vendo. A pedra que os construtores rejeitaram no pretérito é o fundamento do templo de Deus, escatológico, seu novo povo. 1 Pedro 2, 7. Então, aquela pedra que lá no passado foi rejeitada, né? Jesus foi rejeitada pelo seu povo, pelos consanguíneos de Abraão, ela é, no futuro, né,
exatamente a pedra fundamental do novo povo, da nação escolhida, da nação separada, da nação santa, do povo escatológico. Nabucodonosor, nós vimos no início lá, teve um sonho, um privilégio, né, de sonhar, teve uma honra de sonhar com o ministério dos templos e reinos, e de ter Daniel, servo fiel do Altíssimo, para revelar o sonho para ele. Depois vocês confiram lá e recordem isso, porque eu sei que vocês já sabem do que se trata. A Daniel muito foi dado a respeito do tempo do fim. Inclusive que nós temos uma assistência, um público celestial que nos vê, né, e olha para nós com interesse no desenrolar do drama terrestre. Então, vocês confiram lá, Daniel, capítulo 12, do 5 ao 13. Né? Mas quanto ao desfecho, quanto ao fim, só ao Pai pertence. Nem Cristo sabe o dia da sua volta. Imaginem só, né? Existe aí um público celestial, anjos, óbvio, que olham para nós aqui e ficam assistindo como se fosse um teatro. Né? Nós estamos no palco, eles na plateia assistindo e torcendo aí pelo desfecho do que vem acontecendo conosco. Muito bom. Nós vimos aí, então, que a volta de Jesus, né, depois vocês confiram, né, Marcos fala a respeito disso, Mateus também fala, os versículos estão aí na tela, nem Jesus sabe agora, mas aquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos, né, nem a plateia que está nos assistindo, nem o Filho, senão o Pai Criador. E como foi nos dias de Noé, quando todos se davam em casamento, se embriagavam, se prostituíam, assim também vai ser a vinda do Filho do Homem. Por isso que nós não devemos nos preocupar com isso. Né? A nossa preocupação é ser achado dignos. Né? Ele diz, haverá fé na terra? Vocês estarão fazendo o que quando eu voltar? Né? E isso deve estar na nossa mente e não saber datas e dias e tentar descobrir essas coisas. Nós temos a chave do reino de Deus. O reino inicia pequeno, como nós vimos, né? A figura da pedra que destruiu a estátua e foi crescendo. Né? E ele começa pequeno e vai progredindo aos poucos, até chegar à sua plenitude com a volta de Jesus, que nós vimos que não sabemos qual é. A missão, participar da ação de Deus no seu propósito de salvar o mundo. E isso nós precisamos ter no coração. Então, nós temos a chave do reino, sabemos o propósito de Deus qual é, e somos copartícipe dele nessa empreitada. Nós somos uma igreja, a igreja do Senhor. Uma igreja que tem corações transformados. Nós estamos num processo de certificação. Então, pessoas com o coração transformados, levando o amor de Deus ao mundo, transformando-o na edificação do reino, passo a passo, aos poucos, até que atinja a sua plenitude, como nós dissemos. Participar da construção desse reino de Deus em nosso mundo, pelo Espírito Santo, constitui-se na tarefa evangelizante dos justificados sobre os não justificados, conquistando-os para o reino. Você já deve ter ouvido pregações, né? Muitas pregações em que o pregador fala, nós precisamos pilhar o inferno, né? Saquear o inferno, tirar as pessoas que estão indo para lá e trazer para o reino de Deus. Essa é a ideia. Então, nós devemos ter lealdade e constância. Viram lá no nosso tópico anterior, né? Nós devemos ser leais e constantes no interesse do reino, proclamando até que Jesus volte, sem nos preocupar com o tempo que essa demora pode estar causando a nós. Não temos que ter essa ansiedade, nem essa dificuldade de ficar esperando. Né? Nós vimos aí, depois vocês confiram lá também, que muito conhecimento foi dado a Daniel. E Daniel era uma pessoa assim íntima já de Deus, e ele fez alguns questionamentos, né? Perguntando a respeito dos dias finais, né? Como seriam os dias finais. Está narrado ali em Daniel 12, 13, depois vocês confiram.
o que é que foi dito por Deus a Daniel, o que é que cabe a Daniel. Ele determinou a Daniel exatamente o seguinte: siga o seu caminho até o fim, você descansará, e ao fim dos dias se levantará para receber a sua herança. Ou seja, Daniel, você vai morrer e vai se ressuscitar no último dia para receber aquilo que lhe é cabido. E isto é o que nos cabe, como pequenos cristos, né? Exatamente o que coube a Daniel. Descansar e levantar para receber a nossa herança no final das contas. João, orientados por Jesus, na ilha de Patmos, né, na visão que ele teve, Jesus lhe orientou o seguinte: escreve ao anjo da igreja que está em Pérgamo. Depois vocês confiram lá Apocalipse. Compare não só o 17, Apocalipse 2, 17. Vê o trechinho do 12 ao 17. Ele diz: escreva à igreja em Pérgamo, afirmando que aos vencedores será dado do maná escondido e uma pedra branca. Novamente toca-se aqui na questão da pedra, né? E uma pedra branca com um novo nome que só quem receberá saberá. Só quem receber essa pedra branca com esse nome saberá qual é. Você vai receber essa pedra branca? Então vamos encerrar com essa indagação para podermos ficar depois na aula presencial com o nosso mestre Lucas, esclarecendo dúvidas, né, tirando aí alguma coisa que ficou pendente. É bom que fique anotado para que a gente possa depois conversar ao vivo com o Lucas. Vamos orar. Curvem a cabeça de vocês. Senhor Deus, Pai querido, nós somos gratos a Ti, Senhor, por este domingo. Gratos a Ti, Papai querido, por esse tempo, Pai, tempo de qualidade. Não é um tempo muito extenso, Deus, mas é um tempo de qualidade. Debruçar sobre a Sua palavra. Obrigado pelo privilégio, Senhor Deus, que nós temos aqui em nosso país, de ter a liberdade, ó Pai, de consultar, de ter a Sua palavra, de poder folhear a Sua palavra, de poder consultá-la, Deus. E obrigado, Deus, mais ainda pelo Teu Santo Espírito, que nos inspira, que abre o nosso entendimento, porque não basta apenas a simples leitura. Nós precisamos da compreensão do que está ali, Senhor Deus. Pai, obrigado por tudo que o Senhor fez durante esse período, nessa escola dominical. Eu oro a Ti grato, com coração grato, em nome de Jesus. Irmãos e irmãs, que vocês tenham um excelente domingo, e que nós possamos, logo mais à noite, quem fez a inscrição, né, está inscrito e pode ir presencialmente à igreja, amém. Se você não conseguiu, não há problema, né? Nós estamos no primeiro domingo, então é domingo de ceia. Prepare aí a mesa conforme está nas redes sociais aí informado para que você faça. Vamos estar juntos, mesmo que de forma eletrônica e à distância, vamos estar juntos aí proclamando, né, na verdade, fazendo parte do reino do Senhor. Amém? Que todos tenham, então, um excelente domingo e até à noite, com a graça do Senhor. Graça e paz a todos.